Não é isso. Provavelmente H1 e H2 são essas mini matrizes que tem lá dentro, certo? Uhum, Mas é que a gente tem que entender no contexto do que nós já sabemos de Hessiana, cara. Ó, o que que a gente sabe de Hessiana? Nós sabemos, eu vou até abrir a apostila aqui para eu falar com você vendo as coisas. tá. Deixa eu colocar aqui. Ó. Se a gente vier aqui em funções de várias variáveis, ponto crítico, olha só o que vai acontecer. Sei porque eu já mostrei 1 trilhão de vezes isso aqui. Cadê? Eu acho que eu não sei. Mas é um quadrinho aqui, deixando. Aqui, acho que é aqui. E esse mesmo aqui. Tinha passado. Tá aí uma matriz 2 por 2 tranquila. Daí a gente tem algumas coisas quando nós vemos o sinal dela, quando o determinante dela dá positivo. É quando o determinante Uhum, dá positivo que tu pode ter máximo ou mínimo. Daí quem que uhum, vai trazer a informação desse ser máximo ou mínimo? O termo da derivada segunda, o primeiro termo aqui. Ok? uhum. Sendo assim, fazendo uma analogia com o que você está vendo aqui, Se ele for menor que zero é máximo, se ele for menor que zero é mínimo, né? esses H1 e H2 são isso, entendeu? Eles são, são matrizes que estariam nessa posição de mudar o sinal e alterar a Hessiana, entendeu? Uhum, Que aqui para nós, como nós temos uma função de duas variáveis, um terminho é suficiente para isso. Mas imagina que tu tens aquele caso lá de uma matriz muito grande, né? Com uhum. N parâmetros. Então vai ser uma matrizinha aqui que ele está chamando de H1, Dois, blá. H2, que seja, que está alterando isso, beleza? Uhum, A ideia é essa. tá. Né? Veja que aqui no mínimo, né? Os dois têm que ser positivo, que é a mesma coisa. Os N, né? N que tiver aqui tem que ser positivo. Perceba aqui, olha só. Quando os dois são positivos, tá vendo? Maior que zero, mínimo Uhum, relativo. É a mesma coisa que a gente já aprendeu, só que para uma tá. escala ainda maior, sacou? Quando os dois são positivos é mínimo, quando quando o determinante é positivo e o outro é negativo é máximo. Tá. É, faz sentido. O determinante tem que ser positivo nos dois para ser ponto crítico. Aí o que muda é o f de kk. Tá. Muito bem, pegou a ideia? Uhum. Show de pica. Muito bem. Então a ideia era só essa, né? Agora é fazer as contas, porque matriz grande aí é meio chato de fazer, né? Não, do exercício em si nem é grandão, não. É, isso era mais para entender o conceito. O exercício acho que é só dois. Tem um, a maior é três elementos. Ah, é? É, Pode deixa eu crer. pegar. Então vamos ver essas matrizes aí. Por exemplo, essa primeira mensagem que eu te mandei de figura, que é a questão 4, seja U de x1, x2. O que que tem? Então, essa que eu queria que a gente resolvesse. Tá bom, vamos ver. Seja o x1 x2 são utilidade de um indivíduo onde x é a quantidade consumida do bem. Seja PI o preço do bem I. Seja R a renda do indivíduo. Considere essas paradinhas aqui, que nós sabemos que já estão associadas com ser Uhum. ponto máximo, ponto crítico, máximo, mínimo. Tá Considere bom? que ela tá. Maximização da utilidade. Escreva o problema de maximização de utilidade, enquanto CPOs, quais são as COs? Bem, tá, a parada tá bem de forma genérica aqui, né? Sim, os exercícios dela geralmente são assim. Se você for ver no último, no caso aí, no penúltimo, ela bota o número. Então aqui tu sabe que ele só tá pedindo para que tu escreva condição de primeira ordem, escrever as derivadas, É, ok? antes O ele pede problema é para. que a gente vai ter que criar uma função genérica, né? Por exemplo, a receita. Receita é igual a P1x1 X1, mais P2x2, certo? sim. É. Então, eu não sei quem é a tua função utilidade, mas eu sei que a lagrangiana vai depender de x1, x2, de lambda, vai ficar Isso. então x1, x2, que é a função utilidade, mais Uhum, o lambda, R, P1, x1, P2, x2, beleza? isso. Aí tem que derivar. Em relação aos três.
em relação aos três. Daí, claro que tu vai ter é, uma funçãozinha genérica, uma derivadinha genérica ali, né? Uhum, Que o U tu não sabes quem é. Então vai ficar, por exemplo, o x1 é uma forma de indicar isso. Lembrando que depende de x1 e x2. Menos o lambda P1, só sobra esse cara. Igual a zero é a condição de primeira ordem. Certo? Cara, uhum. escreve as outras duas aí enquanto eu vou no banheiro e vai pensando na Tá. B, já que é a mesma parada, hein? Já volto, é rapidão. O de x1 vezes o lambda um de x2 é igual a 1 de x2 lambda de p2 lambda é igual a essa porra toda. R menos P1 x1 menos P2 x2 menos x1 lambda com 1 de x1 igual a essa. Isso é isso, tá? Essencial. Ok. Isso é pelo.
De um. Vamos botar aqui. Pronto, e aí, como é que ficou as condições de segunda ordem? É só escrever o x1, x2. Então, aí é aqui que eu fiquei com uma dúvida também. Tudo quanto é livro que eu peguei, você monta. Eu vou te mandar a foto do que eu fiz aqui. Tudo quanto é livro que eu peguei, ele monta a matriz com as primeiras e segundas derivadas e beleza. Ela tá fazendo um negócio que ela chama de Reissiana orlada, que ela bota, que ela cria um vértice zero e coloca as restrições, que no caso aqui seria a renda, R1, R2, R1, R2. Precisa disso ou isso aí que eu fiz tá certo? E tirando na aula dela, eu Desculpa, não. desculpa, estava travado aqui. Sim, eu disse que precisa, porque como o próprio nome que você falou, que é orlado, tem a ver com orla, tem a ver justamente com a restrição, que é o que limita a tua região. Pode ser que Uhum, a coisa esteja exatamente na limitação da região, entendeu? tá. Precisa. Então, na verdade, aqui eu posso até não colocar, não acrescentar uma coluna e uma linha, mas eu preciso botar multiplicando as utilidades, as derivadas, a segunda derivada das utilidades, eu preciso botar o lambda, né? Sim. Mas fazendo, aí se eu colocar, em vez de o U11, eu colocar lambda U11, já resolveu, eu não preciso criar uma linha e uma coluna, né? Não, não precisa. Ah, beleza, essa era a dúvida. Então, isso que eu fiz está errado, eu teria que colocar o lambda do lado de tudo aqui. Lambda vezes tudo isso. Exato. Tá. Essa parte aí da restrição é o que deixa chato. Uhum. De modo geral, quando nós estamos com poucas variáveis, como é o caso que você me falou que o seu professor cobra, você não precisa assim fazer a Hessiano, mas eventualmente, né, para mais variáveis você precisaria. A Não, o ideia da problema. Lagrangiana e de restrição é tentar resolver sem Hessiano, na verdade, assim, nos primeiros momentos. Sim, não, é que na verdade, assim, o que que acontece? Esse tipo de. Você começou falando assim, ah, mas aqui é tudo muito genérico. Problema é, praticamente tudo que ela passa é isso aqui. Raramente tem número, quando tem número é aquela Cobb-Douglas que dá para resolver dividindo uma pela outra. O sistema nem precisa de matriz, não. Mas quando ela manda mostrar CPO e CSO, eu vou ter que botar dessa forma aqui, não vou? Não necessariamente dar um número, não é? Exatamente. Tá. Não, beleza. Então isso responde, se eu não me engano, só a A. Represente o problema. Representar o problema graficamente é fazer a restrição, que é a renda e a gradiente da parada, né? Sim.
O Então, ponto. vamos lá, vamos ver como é que faz, né? Uhum. Deixa eu pegar aqui. Bem, representar graficamente. Essa representação gráfica, né? A gente já conversou que é sempre a mesma também, né? Sim, É aquela hipérbole. sim, as hipérboles corretinho. Isso. Aí depende da restrição, alguma coisa assim, né? Tem uma reta aqui que é associada Isso. com a restrição, né? Porque a restrição, se você parar pra pensar, é uma reta, né? Ó, Uhum, sim, é o P1 de escolhe uma P1 das do Y. variáveis, dá uma reta. Show. Daí, C. Diferencia CPO. Qual o Não, mas impacto? assim, ainda voltando no gráfico, você, tipo assim, o ponto do ótimo que a gradiente que otimiza toca a restrição é a relação onde a utilidade é igual ao preço, não é isso? É. Tá. O 1 sobre o 2 igual a P1 sobre P2. Ela pode perguntar os pontos da restrição encostando nos eixos? Pode, né? Na verdade, ela pode tudo. Bem, o que ela pode ou não pode aí, né? Ela que manda. A questão é, esse ponto é importante para ela perguntar? Essa é a pergunta que você tem que me Ah, fazer. não sei. Tipo, para essa mulher, eu acho que tudo é possível. Esse ponto aqui é muito importante, né? Uhum. Não, esse ponto é tranquilo. Eu entendo até o porquê que a utilidade, a razão das utilidades é igual à razão do preço. Faz sentido. Mas, por exemplo, se ela perguntar o que que cruza no X, o que que cruza no Y. Ela tá te perguntando então os valores ótimos, certo? X1 e X2. Sim, aí isso é que eu não sei. Sim, é isso que tu procura quando tu faz derivada igual a zero e, né? Quando tu faz derivada igual a zero e tenta resolver o problema. Tu não tá procurando X1 e X2? Sim, aí eu vou na CPO igual a zero e faço a segunda derivada, é isso? Então, meu mano, o que você tá encontrando é isso, né? Tá Sim, bom. que é a razão das utilidades e dos preços. Ok. O que eu estou perguntando é a restrição, ela, nesse caso aí que é o mais simples, ela vai ter um ponto necessariamente que ela vai encostar no eixo X ou ela vai encostar no eixo Y, que são os produtos. Quais as coordenadas genéricas desses pontos? Coordenadas genéricas? Tipo assim, não sei se é coordenada, mas assim, qual é a definição desse ponto? Não tô entendendo o que tu tá falando, cara. Aqui é X1, o eixo X1, aqui é o eixo X2. Tu Isso. tá procurando o valor máximo quando tu deriva igual a zero, que vai dar esse ponto aqui, né? Tá. Quando tu faz todas essas técnicas de Lagrangiana, restrição, etc., tu tá encontrando esse ponto. Esse ponto E é daí, a razão. dependendo da função que tu tem, tu vai ter valores específicos de X1 e X2, Sim, certo? que esse ponto ótimo é a razão das utilidades e a razão dos preços, né? Bem, isso depende da interpretação. Por exemplo, o que que ele diz que é X1 e X2 aqui? Função utilidade de um indivíduo. X é a quantidade consumida do bem. Tá, Então, no caso aqui, é a quantidade consumida. tá. Beleza? A razão da. Tá. Não, beleza. Não sei do que É, tu tá falando razão aí, velho. Não tô entendendo esse negócio de razão que porque você tá esse falando. ponto aí, esse ponto de ótimo é quando a utilidade do x1 dividido pela utilidade do x2 é igual o preço do x1 dividido pelo preço do x2. São as razões, não são? Não necessariamente, né? Vai depender da função. Não, sim, para essa função aí. Ah, tá. Tu tá dizendo. Eu entendi o que tu tá dizendo. Tu tá dizendo que daí a gente vai pegar, vai igualar a zero, vai igualar os lambdas e vai encontrar essas razões. Sim, sim, Isso, sim. Isso sim. isso mesmo. Sim, sim. Não, beleza. Aí sim. Tá. Pois É, não. a- Esse 3 do diferenciar, sinceramente, eu não entendi. Eu vou diferenciar, vou achar o lambda, é igualo, mas e aí? Não entendi como faz. Diferencia CPOs. Ah, bem, isso tem a ver diretamente com a própria estrutura da conta, né? O que que vai acontecer quando você fizer as derivadas, certo? Uhum, A gente já tem uma conclusão meio genérica do que vai acontecer, mas eu posso te provar. tá. É tipo aquela coisa que nós conversamos na aula passada lá sobre aumentar a base monetária, né? Aqui, se você
diferencia as equações implicitamente em relação a x1 e em relação à renda, né? Qual é o impacto do aumento de preço na demanda do bem? E o aumento da renda, né, que ele pede no 2, exato. Quando tu altera ali as questões associadas ao preço 1 do bem, né? Se você aumenta o preço, o que vai acontecer? Vai reduzir o Tipo, consumo, certo? sim, isso é intuitivo. O foda é mostrar isso matematicamente. É. Isso na aula passada eu te mostrei por meio de uma derivada, né? Mas a gente escreve aqui de novo, não tem problema. Ela tá falando. Vamos lá. Então, primeiro vamos colocar as condições aqui, né? Você sabe que o x1 menos WP1 igual a zero. Daí é a mesma coisa o 2. Uhum. E a renda é igual aquele negócio todo lá. Opa, igual a R, desculpa. Uhum. Daí ele tá falando ali, derivar implicitamente, ou melhor, ele falou sobre isso, mas aqui ele não falou para fazer implicitamente, mas eu vou fazer implicitamente. Derivada implícita é uma técnica de derivação e específica, né, que a gente aprende lá em cálculo, mas a questão é que eu vou usar ela aqui, uma vez que ele está falando para a gente avaliar em termos de x1. E nem tudo depende especificamente de x1 aqui, né? Uhum. Derivando, a primeira vai ficar x1 del x1 del pi mais x1 x2 del x2 del pi menos del... Calma! P1, P1 menos lambda igual a zero. Ok? Cara, eu não entendi absolutamente nada, porque eu não sei derivada implícita. Pois é. Tem que estudar. Derivada implícita é uma das técnicas de derivação. O que acontece? Você está derivando uma função, que eu posso não ter deixado isso explícito aqui, mas você já sabe, porque eu já escrevi isso trocentas vezes, que depende de x1 e de x2, certo? Sim. Apesar disso aqui já ser a derivada em termos de x1, X1. você está derivando de novo, né? Na verdade, você está derivando em relação a P1, né? Sim, o que variou foi o P1. Isso. Quando a gente deriva implicitamente uma coisa, o que acontece? Nós estamos derivando em termos de uma função específica, Hum. que é o P1. Só que às vezes você não consegue deixar isso diretamente na função. Por exemplo, de uma forma muito simples. Digamos que a gente tivesse y ao quadrado aqui. Eu quero derivar isso em termos de x. Uhum. Pô, não é x, é y. Só que eu sei que esse y depende de x, certo? Então Uhum. quem seria a derivada disso aqui? 2y dy dx. A derivada implícita funciona dessa forma. Você deriva a coisa de um jeito normal e depois multiplica pela derivada daquilo que você está buscando derivar a sua Tá. função. Sacou? Uhum. Isso aqui parece a regra da cadeia, certo? Sim. Pois é uma espécie de regra da cadeia mesmo. Então o que eu fiz ali foi isso, entendeu? Minha primeira derivada aqui, eu peguei a função e eu derivei ela em termos daquilo que eu sei que ela depende, que é x1. Depois eu vou derivar em x2, tá vendo? Uhum. Você pegou Mas essa função é da renda, né? Não, não é. utilidade. U é utilidade. Tá. Daí, beleza. Então aqui está derivado em termos de x1, de novo. Só que eu quero essa derivada em termos de P1. Então, implicitamente, eu vou lá e coloco aqui o termo da regra da cadeia, entre aspas, aqui, beleza? Uhum. Que nem eu fiz agora no y ao quadrado, certo? Uhum. Que é a mesma coisa, por quê? Porque essa função depende de duas variáveis. Então, eu tenho que fazer para as duas variáveis. Continuo Tá. colocando P1 aqui.
Então a primeira parte foi. Agora a segunda parte. Eu sei que o lambda ele é uma função, né? Ele Uhum, não é algo constante. Tanto é que ele poderia até ser, né? Tanto faz. A questão é que eu tenho que transformar, tenho que fazer desse jeito, né? Ou seja, regra do produto. Tem dois termos aqui que podem depender de P1. Então, derivada do primeiro mais a derivada do segundo, tá vendo? uhum, Derivada do primeiro aqui, de novo pela regra da cadeia, né? Então, veja, eu estou derivando o primeiro, o segundo normal, mais uhum, derivo o segundo, o primeiro normal, tá. beleza? Então, tudo isso aqui veio daqui, Na tá? verdade, ele fala deriva e CPOs, mas isso aí você, na verdade, você montou uma equação, entre aspas, nova dentro desse raciocínio que se construiu, né? Não, não é a CPO isso aí. É a derivada da CPO, né? Deriva CPO, certo? Diferencia CPOs. Isso aqui é um diferencial, é uma derivada? Ah, tá. A de baixo, não a de cima. Aquela equação que você escreveu em cima é a Ah, CPO. não, aqui são só CPOs mesmo, só pra Tá. gente ter pertinho aqui. Daí o mesmo vai acontecer com a segunda, né? Vai ficar bem semelhante a segunda, que só mudou o número ali, tá bom? Então Uhum, vai ficar. Aqui vai ficar x2. Eu continuo derivando em P1, que vai ficar x2, x2P1. Aqui, eu vou apagar aqui. Vai ficar P2, del lambda, del P1. Que agora não tem mais esse termo de P1 ali, né? uhum, Derivada normal aqui, nem implícita é, de certa forma. tá. E na terceira vai ficar x1, P1. Regra do produto, né? Del x1, del P1. Mais P2, del x2, del P1. Igual a zero. Tá bom? Só derivei aqui. Dois lados. Em termos de P1. Tá. Tá. Daí, temos aí um sistema, né? Para resolver. A questão é que a gente não precisa, assim, ser muito chato, né? De ficar avaliando tudo. Só a restrição já nos traz a informação do que a gente precisa, entendeu? Uhum, Ele mandou diferenciar as três, eu diferenciei. tá. Só que agora, para encontrar o que o problema está pedindo, né? Que é a interpretação do impacto do P1 na demanda do bem 1, a gente pode olhar para isso aqui, né? E sem resolver esse sistema, a gente pode perceber o impacto negativo, ok? Porque se a gente manter as constantes, mantendo tudo constante, né? Todas as Uhum, outras variáveis constantes, mantém esse cara constante, o x2, certo? uhum, Tem que manter eles constantes, que isso pode ter a ver com substituições, né? Daí sim. já entra coisas de economia que eu não sei direito, né? Não, se divide por um número maior. Não, isso é matemática, mas se divide por um Não, número é que maior. para manter constante, é isso que eu estou dizendo. Ah, tá. Né? Isso aí seria alguma coisa associada lá com a economia, Aí entendeu? que teria que variar a utilidade, mas ele não quer variar a utilidade. Daí a gente percebe que o aumento do P1 vai reduzir a quantidade demandada do X1, né? Uhum, Porque, bem, eu acho que a gente pode colocar a coisa assim, ó. Vamos deixar isso aqui constante, por exemplo. Daí eu vou ficar com isso igual a menos X1, certo? Na verdade, eu acho que você não pode deixar isso constante, porque como ele só consome uma coisa ou outra e gasta a renda toda, se ele consome mais ou menos de X1, ele vai. Que a pergunta é sobre é sobre o consumo, não é? Peraí. Sim. Não pode deixar constante, porque se ele consumir menos de X1, ele vai consumir mais X2 e vice-versa, porque ele só consome essas duas coisas e gasta a renda toda. Ah, muito bem.
Eu acho que para fazer a avaliação seria interessante a gente deixar constante. Não tem conta para fazer aqui, afinal de contas, nós estamos falando de uma função genérica, certo? E Uhum, é, deixando a coisa nesses termos aí, a gente vai perceber rapidamente, né? Que nem tu falou, passa dividindo aqui, né? Certo? Você falou isso. Daí a gente repara que a diferencial de uma coisa está associada com o negativo da outra, tá? uhum, Então, de fato, é, quando um aumenta, o outro diminui, certo? uhum. Então tá aí. É aquela história, né? A lei geral da demanda, né? Se aumenta o preço, reduz a demanda. E eu tô Isso provando aqui, você, ó. Meu, mais provado que isso aqui não tem, né? Certo? isso você pegou da equação da restrição. Na verdade, para responder as duas coisas que ela responde, na verdade, qualquer coisa que ela pergunte disso só precisa da equação da restrição, né? Nesse caso aqui eu só precisei dela, né? Não, é Mas no que outro se a gente caso, está não sei, falando. né, mano? Não, é que assim, ela pode perguntar variação de preço e quantidade. Tem preço e tem quantidade no Lambda, então eu só preciso dele, né? Sim. Não sei que ele invente uma variável nova, que eu não vejo qual que pode ser, mas enfim. Daí para fazer a coisa da renda é a mesma coisa, né? Você vai pegar as CPOs Uhum, e você vai derivar elas em função de R, ok? uhum, Então vai ficar tudo muito parecido. Ah, vamos lá, né? Eu tô fazendo tudo para você. Vai lá. Como você já entendeu mais ou menos a parada, você já entendeu que você precisa só derivar isso aqui, né? uhum, Perceber a coisa na prática. Então, tenta derivar ali, em termos de R, implicitamente, né? Você já entendeu mais ou menos como é. É só escrever a derivada da parada e colocar a derivação, o termo de R do lado, né? Que nem eu fiz, certo? uhum, Tipo, eu tô falando assim genericamente sem mostrar, mas olha só. Eu tinha que fazer em termos de P1. Então, eu escrevia a derivada naquilo que eu sei que o bagulho depende. Depois eu uhum. multiplicava este bagulho, eu multiplicava a derivada deste bagulho pelo que eu estava de fato interessado, que é o Tá. P1, certo? Uhum, Então, no caso aqui teu, vai ser o mesmo esquema. Você vai fazer as regras da cadeia, né, necessárias, certo? É que na realidade o P1 e P2 é fixo, né? Então tu não precisa nem se preocupar com regra da cadeia, eles são constantes, né? Você está preocupado aqui com X1 e X2 só. Eles que são os caras que variarão em termos de R, certo? uhum, Então, é só fazer a derivada implícita desse cara aqui em termos de R. Eu quero ver se você pegou essa ideia aí. Te mandei no uhum. zap, quando você tiver a equaçãozinha, né? Dessa Tá. derivada implícita, você me manda. Em termos de R, hein? R. O que você falou que eu não preciso fazer a derivada do produto é porque o P o P é constante em princípio, né? O P1 e P2. Eu falei que você não precisa fazer em termo, você não precisa fazer a derivada aqui do P1 e do P2, ou seja, você não vai precisar perder tempo fazendo uma derivada De cadeia. da regra do Aliás, de produto, produto, produto. porque aqui nós estamos considerando, né, fixo esses valores de P1 e P2, Uhum, tá. que eles não, em outras palavras, eles não dependem da renda, né? Uhum.
Será que acontece com... Fica assim essa equação? Vamos ver. Ah, gostei. Tirando o que tá errado, gostei. Que deve ser Ó, tudo. quando você deriva uma coisa, meu parceirinho, você tem que você tem que ficar atento a umas coisas, né? Por exemplo, eu falei para você que o P1 era fixo. Então você só Uhum. ia derivar o X2, certo? Ou, Ah, desculpa, é verdade. desculpa. Eu falei que o P1 e o P2 eram fixos. Então Uhum. você só ia derivar o X1 e o X2. Muito bem. Por algum motivo você falou que X1 Era pra... mantinha e ficou X2 do lado, mas o X1 não depende de X2, entendeu? Sim. X1 é só X1. O X1 é a variável independente. Então ela é Uhum. independente, ela não Então depende ela tem que ser do X2. derivada. É. Só quem vai ser derivado é o X1. Então, por exemplo, aqui, nessa primeira, ficaria, vou colocar aqui do lado e depois eu copio. Vai ficar P1 del X1, ela vai ser derivada, como você falou, del R, ok? Uhum. Derivando só esse cara. Não sei quem é, coloca assim, genérico, né? O P1 não Uhum. tem derivada, é constante em termos da renda, vamos dizer assim. Mesma parada pro P2, né? Acho que você entendeu agora. Estou derivando. Mesma parada para o X2, você entendeu agora? Estou derivando o X2 em termos de R. Uhum. Daí você falou que é zero, cara. Não, pô. Aqui que tá o diferencial, literalmente, da parada. O R, a derivada do R é 1, pô. A derivada Hum. da renda em função da renda é 1. Qual que é a derivada de X, me diz aí? Não é 1? Tá. É um. Tá. Por quê? Porque tu tá derivando X em termos de X, certo? Uhum. Então, se eu tô derivando R em termos de R, pegou a ideia? Uhum. Então, daí fica desse jeito, bonitinho aqui. E daí, qual que é o esquema rosca aqui? Vamos avaliar, né, de novo, meio que de forma ah, é, heurística. A gente tem o termo à direita que é 1, né? O que significa Uhum. que a gente tem um efeito positivo na renda, em pelo menos um dos bens, ok? Uhum. Bem, diferente do outro caso, resumidamente, está positivo, né? A coisa está positiva.
Digamos até mesmo que eu anulasse isso aqui, né, para ficar parecido com o caso passado. Diferente do caso passado, agora ficou positivo, certo? Ano passado era Uhum. negativo. Tá. É, né? Então, a coisa é essa, né? Se você aumenta a renda, aumento da demanda, beleza? Uhum. Tá. Só avaliação do sinal na prática, né? É que é o tipo de coisa que, assim, intuitivamente a gente já sabe a resposta. O problema é provar. É, entenda, é que tá, né? Talvez você esteja achando que eu estou dando uns migué, mas se você lembrar da teoria do cálculo, você lembra que quando a derivada é positiva lá na teoria do cálculo, significa função crescente Uhum. dentro daquele escopo que você está avaliando, né? Aqui Sim. nós estamos avaliando de forma genérica e para todo, olha só que bonito, né? Para todo aumento de renda, porque está genérico aqui, Uhum. tem valor nenhum, sempre vai ser positivo, tá vendo? Então, sempre que você aumenta a renda, você vai ter aumento da demanda do ok? Uhum. É, Essa letra grega da notação aí dessa derivada implícita é a mesma letra da derivada parcial ou não? É outra? é mesmo, cara? A minha É uma tá. derivada parcial isso aqui. É, Sim, parece. Tá. tá bom. Show de bola. Vamos lá, vamos para a próxima. Cara, só um parênteses antes da gente continuar. Ela mandou decorar 5 teoremas que ela vai cobrar um na prova. Dos cinco, quatro são ok, que ela pediu derivada por produto, cadeia, quociente, inversa. O que tá muito ruim é o que é. Ela pediu para provar a condição necessária e. Como é que é o nome? Cara, é um negócio que eu não faço ideia de como começar a decorar. Eu ia te perguntar se existe um jeito mais amigável. Condição Ah, suficiente necessária para maximização e minimização. teorema. Pô, me mostra esses teoremas aí, então. Deixa eu ver. Peraí, peraí. Mostra aí que eu dou uma força. Ó, tem duas mensagens. Tem uma que ela dizendo o que que é a prova. Ela mandou isso aí. Samuel. Aí tem uma menina lá. Ah, cara, esses aqui nós já estudamos todos, né? O quê? Ah, a prova não, né? Nós Sim. vimos os teoremas, né? Todos esses nós vimos, Não, né? os teoremas de derivada, ok, já consegui entender todos. Na real, é tudo muito matemática braçal, é só gravar lá o fator que você tem que botar em cada um para dar o que você quer que dê. Só o de inversa que é um pouco diferente, mas eu acho que eu entendi a lógica do negócio. Sim. É, pá. Aí alguém fez isso aí, dizendo que isso é a prova do teorema, mas assim, cara, eu acho que não é. Até porque eu acho que isso nem é um teorema, isso é um conjunto de condições, sei lá. É, não sei também, cara. Tem que ver aí, né? Você me enviou um outro arquivo aqui. É o arquivo que alguém da turma disse que seria a resposta dessas condições. Só que eu acho que uma coisa não tem nada, sei lá, pode até ter a ver, mas isso não é um teorema. Aham. É, eu acho que ela usou a palavra errada, né? É um conjunto de condições, né? E tem que decorar essa porra toda que não faz sentido nenhum. Sim, sim, é isso que você falou. É um conjuntinho. Muito bem. Ah, Se tiver um jeito mais amigável, que só que eu consiga pensar, sei lá. infelizmente, né? Tem que fazer aí o que a prof falou, né? Infelizmente. Ah, não, não, beleza, vamos lá para coisa. Era só um parênteses, como eu falei, para coisa de número agora. O negócio é decorar isso mesmo. Uhum. Tá. Muito bem. Tá, próxima question. Vamos ver. Agora é o que ele bota número na questão. Sim, colocou alguma coisa para avaliarmos lá. Considere isso aqui tudo, encontre isso aqui tudo. Impacto de P1x1, impacto. Pá, agora sim, né? Nós temos uma função específica para olhar os impactos. Porém, como a gente já construiu tudo isso, né?
todas aquelas ideias ali, fica um pouco mais fácil você só jogar nela, né? E pronto. Então, muito bem. Vamos lá. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Colar aqui, porque tá muito longe agora. Vocês aí dessas áreas de economia costumam colocar esses asteriscos aqui para indicar Ótimo. as demandas ótimas, né? Certo. Então a gente já tem as funçõezinhas, né? O que a gente tem que fazer aqui? Escrever a parada com multiplicador de Lagrange, né? Bom, Uhum. então, para o nosso caso aqui, vai ficar x um terço x 2 terços mais lambda. Deixa bonito aqui, tá muito feio, isso é louco. E agora, derivar, né, tio? Então, faz a CPOs aí para mim, por favor, e me manda para Uhum. copiar. Pode ser? Sim. Só um instante, rapidinho que eu vou ao banheiro e volto. Beleusas. Então, com esse pelo. Dentro do lambda eu coloco esses expoentes? Não, né? Quando eu for fazer CPOs. Dentro do Lambda, É, que lambda vezes R menos tananã, sendo que esse X da utilidade agora tem expoente. Mas esse expoente é da utilidade, não tem nada a ver com uma restrição, né? não tem a ver com a restrição é isso só, né? Sempre. Tá.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu for escrever mais lambda vezes R menos P1 x1, o x1 não vai ganhar esse expoente Não, de um não, não. terço, não, né? Não, Tá. nada a ver. X2. Isso.
Quando ela der uma função assim, quando eu for calcular o determinante, tem que desenvolver a conta ou só bota a regra? Tem que desenvolver a conta, né? Desenvolver a conta. Tá. 5 terços. Vamos ver, espera só.
Eu ainda não desenvolvi a conta do determinante, mas vê se tá armado certo, por favor. Ah, bem, vamos ver até onde você foi, né? Porque eu acho que Sim. derivar você sabe. Deixa eu ver Não, tá aqui. derivado, tá montado, só tem que multiplicar agora. Multiplicar. É, porque, tipo, eu montei o determinante, que, tipo, as diagonais, uma menos a outra, tem que ser maior do que zero. Ah, você acha que você vai fazer isso aí por Hessiano, né? Não, Hã? não, 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 não. Você não vai fazer isso aí por Hessiano. Não? Não, eu falei no começo da aula que a Hessiana ela só é necessária quando você está falando de muitas variáveis, lembra? Eu falei assim, Uhum. como o seu professor cobra poucas variáveis, você não vai usar a Hessiana para resolver, você vai usar os multiplicadores de Lagrange mesmo. Não, sim, mas o multiplicador de Lagrange é o CPO. A CSO não é a derivada segunda mais a hessiana? Não são as duas coisas? Não, você não precisa disso, man. Não? Não, agradeça a Deus por isso, senão tu ia ficar muito tempo aí fazendo matriz e tal. Essas matrizes aí são para casos muito específicos, quando se tem muitas variáveis. Então, não. Ah, esses alunos que não me ouvem, vou Não, errado fazer não aqui. tá, mas tá do jeito ruim, é isso? É, digamos que sim. Tá. É porque uma matriz. Peraí, né? Aquela matriz que tu escreveu ali, eu não sei se está muito certa, não. Porque as matrizes, elas não ficam apresentando lambda dentro delas, né? Então, foi isso que eu te perguntei no início da aula. Como tem restrição, eu não boto lambda do lado da utilidade? Do lado do f de kk, f de ky e por aí vai? Não, acho que não. Bem, acho que não precisa, cara. Eu nunca vi matriz hessiana com lambda dentro. Ó, mas vamos lá. Eu vou pegar a parte do que você fez, tá? Uhum. Vou escrever aqui. Então, lá, CPOs, né? A gente tem 1/3 x1, 2/3, 2/3, menos lambda P1 igual a zero. 2/3, x1, terço, x2, menos 1/3, menos lambda P2 igual a zero. E aqui a própria restrição, né? Tá. Agora a gente pode simplificar as duas primeiras para encontrar uma relação para demanda, ok? Uhum. Tá. A gente pode passar esses caras para outro lado, né? Tan, 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 E agora a gente pode dividir as duas, né? Daí a gente vai chegar numa expressãozinha cheia de x1, x2. Ah, não, mas nesse tipo de equação isso sempre é tranquilo, porque a soma dos expoentes sempre dá bom. Exatamente. Daí vai ficar 1/2 x2 x1 igual P1 P2. Uhum. Certo? Daí tu vai então encontrar uma relação muito bonita para x2, né? Então por que que tu não fez isso, né, velho? Tu sabe que sempre vai dar isso. Ele já coloca essas coisas para tu fazer isso aqui, não precisava fazer a Não, Hessiano, entendeu? só que pra mim, assim, o que que eu entendi? Então tá errado, porque eu entendi que a condição de primeira ordem são os Lagranges e a condição de segunda ordem é a Hessiana dar maior do que zero para mostrar que é ponto crítico. Não é isso? Sim, só que você não precisa nesse caso, né? Lembra? Eu falei isso lá no começo da aula, 1h30 atrás. Que como você tinha isso aqui, a gente já sabia que Uhum. a Hessiana ela ia ficar positiva, certo? Ah, tá, faz sentido. Isso já aconteceu em outra questão na aula passada, lembra? Aham. Então não precisa disso. Porque menos com menos dá mais, menos menos vai dar mais também. É, isso aí. Tá. Então, né, nós temos essa aqui. Aqui eu acho que é tranquilo para ti chegar nisso, né? Não tem problema nenhum. Uhum. Sim. E agora a gente pode pegar e substituir essa relação na restrição. Vai ficar P1, X1, mais P2.
certo? Então você pode fazer alguma manipulação matemática e chegar em 3p1 x1 igual a E. Uhum. Ou seja, lembrando que P1 é uma constante, um valor fixo, e a renda também, né? Consegue escrever x1 ótimo, que é o que a gente obtém quando trabalha com a CPOs, certo? Uhum. R sobre 3p1. Beleza? X1 igual. Não, isso aí que você fez, beleza. Isso eu faria, mas eu faria depois, porque eu acho que ela, assim, eu achava que ela sempre ia cobrar montar a matriz. Não, não vai, porque é o que você falou, tá lá no enunciado já dizendo que é isso. Sim. Tá. Seria muito trabalhoso você montar a matriz em todos os casos, né? É mais uma questão gigante como essa. Não tem como, né? Então aqui me parece que ela já construiu todos esses expoentes para você fazer desse jeito, tá? E querendo ou não, a resposta sai. Então se ela tá te pedindo para resolver e ela não escreveu, faça por Hessiana. Então tu pode fazer desse jeito. Acabou, tá? Uhum. É. Então é isso, mano. Ah, a condição de máximo e mínimo, no caso, que ela pode pedir aí é isso. Tipo, ela quer o X estrela, um e 2 e é isso. Exatamente. Tá. E no caso, na verdade, o X estrela, o Y estrela e o lambda, né? Ou não? Isso. Tem que achar o lambda também. Tá, tem que Depois que achar. você acha o x2 aí, fazendo essa substituição, né? Pegando isso, substituindo, você daí encontra o lambda também jogando, né? Na Onde equação. precisar. Na Isso. verdade, depois que acha as estrelas, tudo vai terminar na equação da restrição, né? Que é a Sim. única que tem todas as variáveis. Tá, beleza. Muito bem. Ah, show de bola. Daí isso aí eu acho que você sabe fazer. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Contra a utilidade indireta. Isso eu Hum, não sei o que que é. Foi a última aula dela. muito bem. Utilidade indireta. Coisa louca. A utilidade indireta, ela depende da renda. Atividade indireta é Na uma coisa. prática, é pegando e substituindo essas demandas ótimas, né? Ou seja, x1 e x2, na função da utilidade marginal, né? Hum, Então, temos que encontrar o x2 agora. Que é pegar e substituir aqui, né? Certo? uhum. E agora você vem na função utilidade, faz a substituição. É só manipular um pouquinho, né? Chega numa expressão um pouco Mas, mais bonitinha. na verdade, utilidade indireta é utilidade? É a utilidade com as demandas ótimas substituídas. Ah, tá. Beleza? Tanto quanto maior a boa diferença. Ah, Talvez beleza. tenha que fazer uma derivada ou outra aqui, mas acredito que não, né? Não, acho que não, porque você já derivou tudo que tinha que derivar, Não, já tem pera o aí, falou ótimo, sobre né? derivada, eu acho. Encontra a Contra, derivada em encontra a relação a deriva. P2 e R. Qual a relação entre eles? Tem que derivar. E acabou aqui. Olha o tamanho dessa conta, velho. Isso que a gente não fez esse ano. Vou pegar aqui. Vou abrir outro arquivo, né? P2R.
E aí, como é que fica a derivadinha aqui? Em termos de P2, Tem que fazer três derivadas, não é isso? É, tá. não, só em termos de P2 de R, né? Ele falou no Ah, porque é o que ele enunciado. pergunta, assim. Em termos de P2 é o cara que tá aqui em 3 meios, né? Então vai pra frente 2. Peraí. É isso. Vai ficar menos 2, 2 terços, vezes 2 R, 9. Eu só tô derivando em termos de P2, então só o P2 é Tá. variável para mim. É 5 terços. 2 terços menos 1, menos 2 terços menos 1 fica menos 5 terços. Vai para baixo, certo? Isso tudo aqui com certeza é menor que zero. Concorda comigo? Coloca o sinal de menos aqui. Sim. Tem como esses caras aqui ficarem negativo também para deixar positivo. Então essa derivada negativa, ela indica, né, que o aumento do preço do bem P2 vai reduzir a utilidade indireta, Uhum. beleza? Então eu vou escrever isso. Esse dois. Como a derivada é negativa, significa que o aumento do preço do bem 2, que é o cara que estamos avaliando a derivada, Sim. reduz a utilidade direta. Isso também é uma coisa esperada, né? Sim. Muito bem. E É, agora tem que derivar em R, né, para verificar a mesma coisa da renda ali. 2 vezes 2. É o caso. Não, é que assim, na verdade eu não entendi a conta. Você não sabe Você pegou. derivar? Não, você pegou Sabe sim, tipo pô. Pega tudo isso dois aqui é r constante, Aham. tudo isso aqui é constante, incluindo isso. Só esse aqui tu vai derivar, pô. Então a derivada tá aqui na prática. Claro, a constante na frente também, né? Númerozinho na frente. Ah, tá. Vezes 1 sobre. Tá. Isso aí é uma questão de pay attention. Você pay attention aí, faz o passo a passo que você encontra. Beleza? Não entendi. Fazer a Uhum. mesma coisa. Tá. Aí tem que fazer a mesma coisa agora pro R, se eu não me engano, né? Sim, então como o R tá em cima é mais fácil, né? Sim. Só passar multiplicando e pronto. Não entendi. Hum? Só fecha, cara, Federico. Oi? Não, não, tô falando aqui por causa do cachorro, pra fechar a Ah, porta. tá. Então tá bom. Senão ele vem, ele quer comer o computador, o papel. Ah, isso aí é problemático. Eu não tenho bicho também por causa disso. Vejo os vídeos aí dos cachorros, dos gatos principalmente, mordendo a tela do computador. Aí é complicado, cara. Imagina. Não, esse já. O computador não, mas ele já comeu o relógio. Nossa, loucura, É... velho. tarará, R dividido por 3P. Terço. 2R dividido por 3P. E. São R.
Aqui ainda dá um número bonitinho, que se somar os dois R's de evidência vai dar um. A gente espera que o aumento da renda tenha aumento nas outras coisas também, né? Certo? Uhum. É verdade. Os preços se mantiveram constantes. Quando ela fala relação, será que ela não tá mandando fazer alguma conta, não? Assim, cara, a gente tá fazendo conta, né? Não, tipo, por exemplo, não, era se ela falasse qual é a razão, não, é relação. É. Aí existe um negócio chamado relação de ROI. Não sei se ela chegou a falar da relação de ROI pra você. Acho que não. Ah, tá. A Não, é que eu relação de pensei. ROI é a divisão dessas duas derivadas que tu estás obtendo aí. A divisão dessas duas derivadas que tu tá obtendo, ela dá x, ela vai dar x2. Isso aí é a chamada relação de ROI, né? Tipo, sempre que tu tá falando de utilidade, né, nessa tua área aí, Uhum, quando tu tens a utilidade, como é que é aí? Eu não lembro como é que é. Utilidade individual, como é que é? Eu não lembro ali o nome. uhum. Porra, como é que é o nome? Utilidade marginal, não é? Não, velho, ai, a gente tá falando de utilidade indireta. Indireta. Ah, desse caso, sim. Dividido por o I do R, isso aqui vai dar sempre menos XI. Então ela não é que ela escolhe para que sempre fique bonitinho. É que nessa área aí de estudo, né, tem que valer essa regra, entendeu? É menos x elevado a quê? Ah, x Não, é estrela, né? asterisco, né? Ah, tá. Menos x estrela i. Isso. Sacou? Então por isso que sempre bate. Uhum. A gente chama isso aí de identidade de ROI, né? Que na prática diz que a derivada da utilidade indireta em relação ao preço é sempre proporcional, negativo, à demanda do bem, né? A gente está vendo isso em todos os casos. Desculpa, Beleza? repete essa última parte que você falou. A A utilidade. derivada da utilidade indireta em relação ao preço de um bem, certo? É o que a gente está fazendo, né? Derivada da utilidade indireta, derivada do I em relação ao preço de um bem. Você está fazendo. Eu fiz isso aqui, né? Em cima. Uhum. Eu fiz a derivada da utilidade direta em relação ao preço do bem. É sempre Uhum. proporcional, negativamente. Proporcional tá aqui, os rosinhos. Negativamente, à demanda do bem correspondente. Tá bom? Só que eu vou pesquisar isso. É sempre proporcional à demanda. Do bem correspondente. Mas isso é óbvio, né? Não, sim, óbvio, tudo é. Isso é provar. Tá aprovado aí, tio. Não, sim. Aí depois é eu Mas a fazer. questão é essa, é aquela velha história. Se você aumenta preço, diminui demanda, é isso na prática. Uhum. A questão é que tá aqui, né? Provado. Dividido por o R, a menos x estrelas. O nome disso é relação de ROI. Isso, é ROY. ROY, tá. Beleza. Beleza? Tá.
Bem, acho que era isso por hora. Vamos ver outra questão aí. Uhum. Tem uma outra aqui. Peraí. Pode ser a próxima que eu te mandei, que é assim, escreva o problema da minimização de despesa. Minimização de despesa. Sim, essa coisa que essa que a gente resolveu agora, hum, foi a primeira questão que eu te mandei. Aí falei a segunda, é o segundo arquivo que eu te mandei hoje. Aham. Tá. Segundo arquivo que você mandou hoje, deixa eu ver aqui. Uhum. Ah, é Ma- tipo uma tirinha. Matemática, eu não sei, aponta aí qual é, otimização? Tem muitos arquivos, né? Você mandou vários, ou é teste Deixa eu te 5 mandar aqui. matemática? Não. Samuel. Vou mandar aqui de novo, para ficar mais fácil. Esse aqui. Esse aí. Ah, como assim? É a questão F? Como? Questão F? Tu mandou uma questão F, cadê o resto? É, mas isso tipo deve ser, ela deve ter tirado. Isso na verdade quem fez foi o monitor, ele deve ter tirado de alguma lista. Porque aí Saber qual estão. questão, cara? Oi? Dessa questão que a gente tava fazendo agora? Não, é outra. Mas isso aí, se é F, deve ter um A, B, C, D, até chegar no F, né? Não, ele fez isso sozinho. Ah, tá. Então tá bom. Ah, do jeito que tá, assim, fica um pouco difícil entender, cara. Escreva agora o problema de minimização de despesas do consumidor para uma função de utilidade genérica. Ah, tá. De três bens, onde U é em nível de utilidade que o consumidor quer obter. Esse aí tem até a resolução dele. Vou te mandar para ver se ajuda em alguma coisa. Acho que não, mas. É, vai ter que. O problema é escrever a matriz lá, né? Que agora eu acho que vai ter matriz. Teve matriz, né? Sim. Tudo É. deles termina em matriz. Eles adoram Ah, não pode matriz. ser, cara. O problema anterior ali Inclusive, não tem por que fazer matriz, cara. inclusive, ó, isso que eu tô te mandando, numa aula ele fez justamente essas duas questões, a que você acabou de fazer e essa que você vai começar. Você pode ver no início do arquivo, ele fez a primeira questão por matriz, de um Aham. jeito bem complicado, usando aquele negócio da receita orlada, blá blá blá. Ah, Tá. não, não é a que você fez, não, é uma outra, mas é bem parecida. É mais simples, na verdade. Mesmo assim, ele fez por matriz. Aí essa que eu te mandei agora é a segunda, tá no meio do texto. Bem, eu vou fazer do meu jeito. Tá, eu vou ao banheiro um minutinho, rapidinho. Tá bom, vamos lá.
Oi, voltei. Beleza. Ah, muito bem. Ah, Você fez o Lagrange. Tanana. muito bem. Então, o que que eu fiz aqui, né? Construir a Lagrange. Certo? Uhum, Daí agora a gente vai derivar, né? CPO. Vai ficar isso aqui. E o mesmo para as outras, né? uhum. Mudando o número. É que esse é o contrário, ele quer minimizar o custo, dado que ele quer manter uma utilidade. O processo é o mesmo. Não, sim, sim. Aí, se a gente deriva o Lagrange, aqui daí vai acontecer uma coisa interessante, né? Derivar ali em termos do multiplicador de Lagrange, a gente vai ficar com U' menos U igual a zero. Ou seja, nesse caso, o U, que depende de x1, x2, x3, nesse caso maximizado ou minimizado que seja, vai ficar igual a 1 barra, né? Lembrando Uhum. que o barra é o nível de utilidade que o consumidor quer obter. Muito bem. Então tá aí, né? As quatro equações. Agora vem Tá. a parte chata, né? Que é a condição de segunda ordem, que de fato é a matriz. Então, para esse caso, você precisa disso para resolver o problema. Porque o Beleza? problema já virou maior, tem mais variável, né? É. Daí, eu entendo que para resolver isso, tu vai precisar fazer uma quádrica. Cada restrição. Tens aqui o vetor y1, y2, y3, que é um vetor de respostas aqui que vai te satisfazer a restrição linearizada, né? Em torno do ponto ótimo, ponto dos asterisquinhos. É, aqui vai ficar um monstro. Cheio de derivada. Mas eu não vou escrever ela com um monte de derrondes e coisas do gênero. Vai ficar só U, x1, x1, U, x1, x2, e assim vai, né? Uhum. Uhum. Aquilo que eu fiz no anterior, de ter colocado lambda multiplicando todas as segundas derivadas, aquilo tá errado, né? Não é para fazer, ué. Aquilo lá eu não faria. Não, mas tá errado, né? Ou pode fazer e é um jeito difícil. Eu acho que não pode fazer. Tá. De novo, eu nunca vi lambda dentro da matriz esse ano. Mas pode ser que eu esteja equivocado também, né? Tem que ver com o teu prof. Tá, beleza, construir a matriz. Essa matriz tal da Hessianos-Orlada, certo? Ela Uhum. precisa ser negativa. Precisa ser negativa, né? Como eu escrevi aqui, precisa ser menor que zero. Então essa seria a condição de segunda ordem, tá? Não tem muito o que escrever além disso, já que o problema é genérico, certo? Uhum. Isso. Então a CPO é aquelas aqui, né? Essas aqui são CPOs. Essa aqui é CSO, Qual o certo? conceito desse Y1, Y2 e Como eu Y3? falei, eles são vetores, né? Ou seja, funções, vamos dizer assim, que satisfazem essa relação. Tá. Ou Referen... seja, a relação que faz isso ser negativo, Tá. beleza? E eles se referem à restrição. Exato. Tá. Se referem à restrição. Linearizada, né?
Uhum. Eu não sei como é que teu professor chama isso, mas eu chamo de Y, Y2, Y3. Não, é que tanto ele quanto ela montam diferente e cada um de um jeito. Tipo, eles botam um zero no vértice e colocariam o Y, Y2, Y3 nas linhas. Só que ele coloca o vértice como o primeiro elemento de todos, ela coloca como o último. Aí o último ainda tem que inverter todos os sinais. O jeito dela eu aboli, porque é muito complexo, é muito fácil de errar em sinal fazendo o que ela faz. Aham. Mas no final, multiplicando as matrizes, vai dar a mesma coisa do que isso que você está fazendo separado. Isso aí. Então, bem, dá tudo na mesma, né? Esse negócio. Uhum. É... Daí é isso, man. Tá feita aí a conta. Essa Não, beleza. em função pra gente ficar derivando aí. Mas é isso. Entendi. Não, beleza, era mais isso mesmo. Era como essa dúvida era CSO. Desse jeito aí fica mais fácil. Beleza. Porque não tem número, né? Aham. Não, beleza. Então acho que foi. Não dá, não dá para fazer mais nada, mas eu esclareceu bastante coisa. Pro Barashi. Vou te enviar aqui o que a gente fez. Pô, Tá. deu pra fazer coisa pra caraca. Foi 2 folhas É. inteiras praticamente. Loucura, loucura no caldeirão. É isso aí, man. Vou te mandar aqui e ótimo dia pra Uhum. você, valeu? Valeu para você também. Obrigado, Samuel. Tchau, tchau.